Pessoal, é o seguinte, pente fino do INSS, enfim, foi aprovado de verdade no Congresso, ou seja, ele passou pela Câmara e passou pelo Senado, foi aprovado hoje com várias alterações e você vai saber aqui em primeira mão tudo o que passou e o que não passou nesse pente fino e como se preparar, certo, pessoal? Essa é a notícia de hoje e eu vou convidá-los a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificação, porque aqui você vai ter tudo sobre esse pente fino, sobre a reforma da Previdência, assim como você está tendo aqui em primeira mão, tudo resumido, um resumão de tudo que foi alterado por este pente fino. Portanto, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você acompanhe tudo sobre INSS e Previdência Social aqui no nosso canal, certo? Então, urgente pente fino do INSS, enfim, foi aprovado de verdade. Então veja aqui o resumão do que foi aprovado nessa MP 871. Primeira coisa, pessoal, revisão dos benefícios com indícios de irregularidade. Isso passou, os servidores vão receber um bônus em torno de R$ 60 para poder apurar benefícios com indícios de irregularidade. E a gente já tinha adiantado aqui para vocês, esses indícios de irregularidade serão apontados pelo Tribunal de Contas da União, pelos órgãos de controle através de batimentos do sistema, ou seja, batimentos com a Receita Federal, com o SUS, todos os dados que tenham para indicar alguma irregularidade no benefício. Então, isso passou. Segunda coisa que passou, revisão dos benefícios por incapacidade que estejam sem perícia por período superior a 6 meses, desde que não tenha data para cessar ou reabilitação profissional. Pessoal, o que isso quer dizer? Auxílio-doença que esteja sem perícia há mais de 6 meses e que não tenha uma data para cessar ainda ou que não esteja na reabilitação profissional. Portanto, se você passou por perícia, tá? E tem uma data já para encerrar seu benefício, fique tranquilo que você não está nesse meio. É só para quem está sem data ainda para cessar por mais de 6 meses e que não está na reabilitação profissional, vai passar por uma perícia médica, certo? Então isso passou também essa revisão. Outra coisa, a revisão da aposentadoria por invalidez e BPC, ela já ocorre de 2 em 2 anos, isso não foi alterado. O que foi alterado é que a MP previa a isenção para os beneficiários apenas de 60 anos ou mais, no caso de aposentadoria por invalidez. E essa isenção, graças a uma proposta aí de emenda da senadora Mara Gabrilli, foi isentada, foram isentadas as pessoas que tenham 55 anos e pelo menos 15 anos em benefício, já somando o período de auxílio-doença com aposentadoria por invalidez, certo? Então, a isenção que havia antes do pente fino do Temer volta agora nesse pente fino, tá? A proposta inicial era 60 anos e houve uma alteração no Congresso por uma proposta feita pela senadora Mara Gabrilli. A isenção volta para quem tem 55 anos e 15 pelo menos em benefício, certo? Isso passou, mas isso já existia, era só a questão da isenção, voltou a ser a isenção, certo? Quarta mudança, o INSS terá acesso a dados da Receita Federal, do SUS, do FGTS, para fins de concessão, revisão e manutenção de direitos. Ou seja, como a gente disse no início, para apurar irregularidades, vão ser feitos batimentos com uma série de sistemas do próprio governo para apurar renda, enfim. A gente tem o cadastro único também, que a gente já falou em outros vídeos, você que nos acompanha sabe bem, que constam informações da pessoa e se ela porventura informar algo errado no INSS, esses sistemas vão acusar através de batimento se a informação é verídica ou não. Então, hoje o INSS não tem acesso a sistemas e vai passar a ter por conta da MP 871 aprovada. Esse quesito foi aprovado. 5. Proibição da presença de pessoas que não sejam médicas durante o ato da perícia do segurado, exceto se for autorizado pelo próprio perito. Isso não tinha nem na proposta inicial do governo e foi incluído pelo Congresso, ou seja, fica proibida a participação de acompanhante numa perícia médica de pessoas que não sejam médicas, a não ser que seja autorizado pelo perito médico, certo? E além disso, não poderá ser usada perícia por telemedicina, ou seja, via transmissão televisiva, certo? Por vídeo.
Outra mudança: caso haja algum indício de irregularidade, o beneficiário será notificado para apresentar defesa em 30 dias por meio eletrônico ou pessoalmente nas agências do órgão. Foi aprovada uma emenda, tá, que aumentou de 30 para 60 dias esse prazo para o trabalhador rural. Então, a proposta inicial era de 30 dias para todo mundo e foi aumentada de 30 para 60 dias para o trabalhador rural, o agricultor familiar e o segurado especial. Se não apresentar a defesa no prazo ou ela for considerada insuficiente, o benefício será suspenso, cabendo recurso da suspensão em 30 dias. Sétima mudança: o texto passa a exigir prova de vida anual dos que recebem benefícios do INSS por meio de comparecimento na agência bancária pela qual recebe, utilizando-se de biometria, ou seja, né, a digital, ou outros meios definidos pelo órgão. Pessoas com deficiência moderada, aqui está a alteração, deficiência moderada ou grave, deverão receber funcionário do órgão em suas casas, ou seja, uma visita para fazer essa prova de vida, conforme prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, e idosos com mais de 60 anos também terão regras especiais a serem definidas pelo INSS. Então isso também foi alterado com a MP do pente fino. Para você ver que esse pente fino ele abrange muito mais do que a revisão dos benefícios, por isso é considerado uma mini reforma. Do pequeno produtor rural, considerado segurado especial, né, que é o que a gente fala hoje, a MP exige a comprovação do tempo de exercício de atividade rural exercida antes de 2023 por meio de autodeclaração ratificada pelo Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, o PRONATER, de cada estado e por outros órgãos públicos na forma de um regulamento. Essa data, pessoal, foi estipulada após um acordo entre a maior parte dos partidos de situação e de oposição, com exceção do PSOL, que permitiu a aprovação da emenda do PDT. A data anterior proposta pelo governo no texto original era de 1º de janeiro de 2020 já. Então essa questão do trabalhador rural foi alvo de muita discussão no Congresso, mas o governo não cedeu, a não ser com relação à data, que era de 2020 e foi para 2023. Então, a partir de 1º de janeiro de 2023, somente a manutenção de cadastro junto ao Ministério da Agricultura validará o tempo de serviço em atividade rural. Antes da medida provisória, o segurado especial podia apresentar outros meios de prova, como bloco de notas do produtor rural, contratos de arrendamento, entre outros. Agora, esses meios de prova não serão mais aceitos, assim como a declaração de sindicato de trabalhador rural ou de colônia de pescadores atestando a atividade. Essa foi a questão que mais teve discussão. A declaração do sindicato atestando que o trabalhador é rural ou não, certo? Segundo o governo, essa declaração era objeto de várias fraudes, várias pessoas que não eram trabalhadores rurais obtinham essa declaração junto ao sindicato. Os sindicatos brigaram muito, mas não conseguiram. Isso foi aprovado, então a declaração do sindicato rural não passa mais a valer como prova de atividade rural. Entretanto, essa emenda prevê ainda que até 2025 o cadastro poderá ser realizado, atualizado e corrigido, certo? Nona mudança, a MP 871 restringe o pagamento do auxílio reclusão aos dependentes de preso em regime fechado, proibindo o pagamento aos presos em regime semiaberto. Segundo o governo, os que estão detidos sob regime podem trabalhar, o que não justificaria o benefício. O benefício também poderá ser pago à pessoa se a pessoa já tiver direito a qualquer outro pago pelo INSS, como pensão por morte ou salário maternidade. Então, se o dependente recebe outro tipo de benefício, não poderá acumular com o auxílio reclusão antes da medida, podia, certo? E também a questão do pagamento para preso em regime semiaberto. Antes era regime fechado e regime semiaberto. Agora só em regime fechado. Décima mudança. Para facilitar o cruzamento de dados pelo Instituto Nacional de Seguro Social, a MP 871 obriga os cartórios de registro civil a enviarem mais dados do que os remetidos atualmente ao órgão. Além da relação de óbitos, os cartórios terão de enviar a lista dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos
e das averbações e outras anotações feitas nos documentos dessa espécie, inclusive informando o CPF, pessoal. Então, mais uma situação de batimentos de dados com os dados do INSS e com os dados do cartório. Então, se a pessoa chega lá e fala que é separada, vai estar lá constando a averbação no cartório. Se fala que é casada ainda e já separou, enfim, todas essas informações serão checadas via sistema através do cruzamento de dados, certo? Então o cartório fica aí obrigado a prestar essas informações para o INSS a partir dessa MP 871. Pensão por morte. Tanto para os servidores públicos quanto para os segurados do INSS, a MP estabelece um novo prazo para solicitar o benefício e receber os atrasados. É 180 dias após o óbito para filhos menores de 16 anos e 90 dias para os demais dependentes. Se solicitar depois desse prazo, pessoal, recebe só da data que solicitou. Antes, o menor podia solicitar a qualquer tempo até completar 16 anos. Ele receberia os 5 últimos anos de atrasado. Agora não mais, ele tem o prazo de 180 dias para poder pedir a partir da data do óbito e os demais 90 dias para poder pedir. Caso contrário, não recebe os atrasados, vai receber da data que solicitou. Ainda sobre a pensão por morte, 12ª mudança, atualmente a lei já prevê o corte do benefício para o condenado pelo homicídio em sentenças transitadas em julgado. A novidade agora é a inclusão dos condenados por coautoria ou mesmo pela tentativa. Certo, pessoal? Então, se porventura o dependente participou aí de alguma forma da morte de quem instituiu a pensão, também não vai ter direito a essa pensão. Se participou da morte dessa pessoa, ela não tem direito a herdar uma pensão dela, né? Meio óbvio, mas foi regulamentado por essa MP agora. Carência. Carência é o que, pessoal? O número de contribuições exigidas, né? Assim como é num plano de saúde, que você precisa de um número mínimo de carência, né? Um número mínimo de meses pagos, no INSS também. Você precisa de um número mínimo para adquirir certos benefícios. Mas quando você já tem esse número mínimo e fica mais de um ano sem contribuir, o INSS tinha a regra anteriormente de você pagar apenas metade da carência para voltar a ter direito. Com a MP, você passou a ter que contribuir 100% dos meses novamente, certo? Então vou dar um exemplo aqui para vocês. O auxílio doença precisa de 12 meses de carência. Antes da MP, para você readquirir o direito, você precisava pagar apenas 6 meses, ou seja, metade. Com a MP, você tinha que pagar 12 meses completos. Agora, essa medida não passou, portanto, volta ao que era antes da MP, ou seja, para quem já era segurado antes, basta cumprir metade da carência para readquirir direito aos benefícios. Vou dar mais um exemplo para ficar claro: salário maternidade. A carência para o salário maternidade são 10 meses de INSS pago. A pessoa já tem 10 meses, mas ficou mais de um ano sem contribuir, ou seja, perdeu a qualidade de segurado. Para ela readquirir, conforme a MP pedia, ela tinha que pagar mais 10 meses, ou seja, se ela descobriu que estava grávida, não dava mais tempo de pagar. Agora essa mudança caiu e volta a ser 5 meses apenas. Então, por mais que a pessoa já tenha descoberto a gravidez, ela consegue voltar a pagar e ter direito ao benefício do salário maternidade. Então basta cumprir metade da carência para readquirir direito aos benefícios do INSS. 14ª mudança, estamos quase chegando no final, pessoal. Pensão alimentícia em relação ao ex-cônjuge ou ex-companheiro que estejam recebendo pensão alimentícia no momento em que for gerado o direito à pensão por morte. A MP prevê o pagamento desse benefício apenas pelo prazo remanescente da pensão alimentícia na data do óbito, caso não incida anteriormente outra situação de cancelamento, ou seja, idade, por exemplo. Então isso quer dizer o que, pessoal? Hoje, pela regra, até ontem, né? É o seguinte: se uma pessoa já havia se separado da pessoa que morreu e recebia uma pensão alimentícia, ela tinha direito a herdar a pensão do INSS para o resto da vida. Agora, não mais com a MP, isso já era do texto original, certo? Ela vai receber só pelo tempo que fosse durar essa pensão alimentícia. Então, desde 18 de janeiro isso aí estava valendo e permanece agora, foi aprovado na MP 871. 15ª mudança, o auxílio acidente, pessoal. O relator incluiu, isso não estava na proposta original, a regra sobre auxílio acidente para exigir que o beneficiário
recolha contribuição com o INSS para manter a sua condição de segurado. Ou seja, o auxílio acidente é diferente do auxílio doença. O auxílio acidente ele vem depois do auxílio doença caso você fique com alguma sequela. É um benefício indenizatório. Mas, se você ficar sem contribuir com o INSS, o simples fato de você recebê-lo te mantia a qualidade de segurado. Te mantia como segurado. Agora, não mais. Então, se você recebe o auxílio acidente, você precisa também contribuir com o INSS para requerer outros benefícios, certo? Alterado pela MP 871. Por fim, aqui a questão da penhora. Houve um destaque do PDT, aprovado pelo plenário, que retirou do texto a permissão de se penhorar na justiça o único imóvel da pessoa que esteja sendo cobrada pelo recebimento indevido, seja por dolo ou por fraude, atingido inclusive terceiro que sabia ou deveria saber da origem ilícita de recurso. Então, isso foi um ponto muito polêmico que poderia, de acordo com o texto original da MP, penhorar o único imóvel da pessoa que esteja sendo cobrada pelo recebimento indevido ou por fraude no INSS. Então, não pode mais. Isso foi retirado, mas de qualquer forma vai haver a cobrança, mas o imóvel não pode ser penhorado, certo? Essa foi uma das alterações, a gente fez um resumão aqui.